A CIP, Fizesp e CONIB realizaram o ato em memória às vítimas do Holocausto na sinagoga Etz Haim, na CIP. Esse ano, a cerimônia lembra os 75 anos da libertação do campo de Auschwitz e a memória dos mais de 6 milhões de judeus que foram mortos durante o Holocausto. Entre muitos campos de concentração, o de Auschwitz, na Polônia, foi o maior campo de extermínio estabelecido pelo regime de Adolf Hitler. Criado em 1940, tinha judeus, ciganos, prisioneiros políticos, homossexuais e portadores de deficiência. Em 27 de janeiro de 1945, os prisioneiros foram libertados pelas tropas soviéticas. Esse ano, a cerimônia solene em memória às vítimas do Holocausto foi uma das maiores vistas no Brasil, mostrando a importância da união e relembrando dias terríveis que os judeus passaram. Uma data marcante, importante, escolhida pelas Nações Unidas para marcar a lembrança da memória das vítimas do Holocausto, do que aconteceu com a humanidade em geral. Então, acho que é uma oportunidade de relembrar o que aconteceu e principalmente marcar todos os elementos fundamentais para que isso não se repita novamente na história da humanidade. Temos que homenagear os sobreviventes, temos que lembrar as vítimas, mas isso não é suficiente se não pudermos trabalhar por um mundo de garantia dos direitos humanos, de garantia das liberdades individuais, seja para os judeus, seja para qualquer outra pessoa. Devemos combater o antissemitismo e, junto com ele, combater o ultranacionalismo, a xenofobia, a homofobia. Em função aos acontecimentos de casos antissemitas em 2019, o discurso de ódio tomou conta dos assuntos na cerimônia. Pequenos atos de antissemitismo, violentos ou não, violentos fisicamente, violentos verbalmente, não voltem a ocorrer. Infelizmente, o que a gente está vendo não é isso. Esse ano de 2019, infelizmente, os dados que a gente tem é que esses números aumentaram, principalmente nas redes sociais, e com todo esse ambiente político polarizado, a gente também teve um reflexo. Acho que a coisa mais grave foi o vídeo que o ex-secretário de Cultura fez, tentando imitar um ministro da propaganda nazista, mas felizmente também a reação foi muito forte nossa, da sociedade brasileira, e ele foi demitido quase que imediatamente. Então, nesse dia a gente tem que estar aqui para isso também. Luiz, fala um pouquinho das últimas ações que a federação tem feito junto com a comunidade judaica contra o antissemitismo. Obviamente que existe uma manifestação institucional da federação de alerta comunitário, mas especificamente em dois eventos que a gente teve que tomar a dianteira como comunidade judaica. Tanto no evento do nosso vereador Daniel Annenberg, que foi desrespeitosamente taxado de uma maneira jocosa, e com a revista Isto É, que infelizmente tomou uma posição que ultrapassou o jornalismo ético. Nessas duas situações, a federação tomou a dianteira, junto com a CONIB sempre, e estamos movendo as medidas judiciais, buscando a defesa das prerrogativas do bom jornalismo. É muito deprimente que uma Câmara Municipal, onde a gente vai discutir ideias, projetos para a cidade de São Paulo, a gente seja acusado de algo desse tipo e um ato antissemitismo. Isso mostra como a nossa sociedade está complicada. Eu já entrei na corregedoria contra esse vereador, vou entrar essa semana no Ministério Público e se combate mostrando que isso é inadmissível. A gente precisa ter tolerância, precisa conversar, mas não pode ter esse tipo de atitude. A sinagoga recebeu cerca de 1.100 pessoas, entre elas convidados, líderes religiosos e comunitários, políticos, cônsules, sobreviventes que, além de relembrar a história, falaram da importância de não deixar a história se repetir. A mudança do cenário mundial que aponta para um recrudescimento de vários fatores, não só o antissemitismo, e sim intolerância, ódio, divulgação das mentiras sobre que o Holocausto não aconteceu. Do ano passado para cá houve um grande aumento disso.
E nós temos que ser muito atentos para que isso não faça uma espiral ascendente. É bom que esteja presente como está presente, uma juventude que levará essa bandeira de luta contra qualquer regime totalitário para a frente. Nazismo, Hitler foi eleito democraticamente, não cuidaram, deu no que deu. Esperamos que esse ato solidifique mais ainda a aliança da comunidade judaica com a grande comunidade brasileira. Líderes da comunidade judaica marcaram presença, apoiando o ato para discutir formas de diminuir o antissemitismo. Infelizmente é uma realidade. Infelizmente eu acho que o radicalismo está voltando. Não só a comunidade judaica, mas a sociedade em geral tem que ficar muito preocupado com o que está acontecendo. Lembrar o Holocausto é uma das formas. Movimentar a sociedade, trazer a juventude para conhecer o que aconteceu também. Então, as lideranças judaicas, as lideranças políticas, as lideranças religiosas têm esse dever, não somente no Brasil, mas no mundo, para que a humanidade possa continuar e viver em paz. A importância de lembrar que ninguém pode subjugar ninguém, que a gente tem que ter uma visão democrática, humanista sobre as coisas. Eu acho que essa é a mensagem desse dia, né? Nós, judeus, lembrando as vítimas do Holocausto, esse genocídio que aconteceu, mas também com essa preocupação que a gente tenha um mundo mais equilibrado. Este ano foi um ano muito especial, porque Israel comemorou 75 anos da liberação do campo Auschwitz com quase 50 líderes mundiais, presidentes, reis, primeiro-ministros e outros. Então, e eu quero falar não só como o cônsul de Israel, mas também neto de sobrevivente, que este assunto realmente é parte da nossa vida, parte da nossa história, parte da nossa cultura e parte do nosso coração. O governador do estado de São Paulo, João Dória, esteve presente e enfatizou os acontecimentos do último ano. Nós temos que exaltar a liberdade e representar a verdade da história. Não esconder a história, falsear a história e muito menos dar vazão a manifestações como tivemos recentemente. Aliás, quero registrar aqui, lamentavelmente, um ex-secretário de governo, do governo federal, fazendo uma manifestação inadequada, imprópria, injusta e surpreendente, sendo alguém que ocupava um cargo público federal. Qual que é a medida que pode ser tomada contra esses casos? Bom, nesses casos, primeiro, a repulsa da sociedade civil e da opinião pública. Depois, se cabível for, uma medida judicial. Mas a repulsa da opinião pública, ela já tem uma força de reprovação bastante grande. Por isso que atos como esse, que aqui celebram a lembrança e a memória daqueles que perderam as suas vidas no Holocausto, 6 milhões de judeus, e aqueles que sobreviveram, mas perderam suas famílias, perderam amigos, alguns que estão aqui, hoje brasileiros que vivem aqui no Brasil e particularmente em São Paulo, serve para marcar uma posição de proteção à liberdade e à identidade do povo judeu que sofreu tanto com o Holocausto. Esse é o 5º ano sucessivo que eu venho aqui. Vim como representante da sociedade civil, como empresário, voltei como prefeito de São Paulo, retornei como candidato, visitei como governador e agora pela 2ª vez como governador de São Paulo, aqui estarei. E sempre estarei, sendo integrante do governo ou não, mas como brasileiro solidário e amigo da comunidade judaica, eu estarei sempre presente em atos como esse. Autoridades políticas também estavam presentes na cerimônia, apoiando a comunidade judaica e repudiando o discurso de ódio. Eu gosto muito dessa cerimônia aqui na CIP anualmente, com esse papel de trazer essa lembrança, a importância do tema para esse ambiente e com o prestígio que essa cerimônia costuma ter anualmente. Muitas autoridades presentes, como este ano também, e num ano especialmente cheio de episódios de mídia tão complicados, é muito importante que a gente escute as palavras do rabino, escute as palavras dos líderes comunitários, dos líderes políticos também, que tenham um olhar qualificado para o tema e sempre apaziguador e também de muita lembrança e de muito respeito por tudo que se passou. O antissemitismo tem crescido no mundo inteiro, não tem sido diferente no Brasil. Eu tenho escrito vários artigos a esse respeito, mostrando a importância
da comunidade judaica está sempre unida. O que nos une é justamente saber que, primeiro, nós não podemos esquecer, então lembrar do nosso passado, mas ao mesmo tempo ter em mente que nós não podemos permitir que se repita esse passado. Olha, eu acredito que um encontro como esse, ele é importante para que nós lembremos o que ocorreu, homenageemos as vítimas, os sobreviventes e demos o recado de que nada parecido será admitido novamente, não importa qual a ideologia. Antes de ser deputada, eu sou professora de Direito e eu procuro ensinar aos meus alunos que nós não podemos permitir nenhum tipo de totalitarismo, nem a direita, nem a esquerda, contra nenhum povo, contra nenhuma cultura, contra nenhuma religião. O Ministério Público é uma instituição que no Brasil tem a missão inarredável da defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Além de integrar o Ministério Público, eu sou judeu também. Na verdade, nós não estamos nos vitimizando, nós estamos contribuindo para que as próximas gerações tenham sempre a lembrança clara daquilo que ocorreu e que não deve mais ocorrer. Recentemente, o secretário da Cultura divulgou um vídeo que pode transmitir às pessoas, numa primeira leitura, uma mensagem como qualquer outra, mas na verdade está ali se enaltecendo um discurso daquele que foi o marqueteiro do Holocausto, o que é inadmissível, né? Além de caracterizar crime de racismo. Em memória às vítimas do Holocausto, que é um evento que busca relembrar a história e combater todo o discurso de ódio, toda a discriminação, toda a xenofobia. E é essa linha que a gente tem adotado também dentro da Câmara Municipal. Foram acesas 6 velas em memória aos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. A primeira vela por cônsules presentes. A segunda vela por representantes da comunidade judaica. A terceira vela pelas federadas do Brasil. A quarta vela pelo governador João Dória e membros do governo. A quinta vela por líderes religiosos e a sexta vela por sobreviventes do Holocausto, acompanhado de seus netos e bisnetos. A data da libertação do campo de Auschwitz é uma data que para nós significa muito. Muitas vezes é esquecido um detalhe que Auschwitz foi criado no início para apenas servir como campo de concentração para poloneses. Só depois essa máquina começou a andar e os judeus tornaram-se os principais inquilinos daquele lugar horroroso. Então, cada polonês que visita aquele lugar, ele não sai daquele lugar o mesmo que entrou. Esse dia é um dia fundamental, porque é um dia de memória, é um dia que sinaliza também a importância de se combater o antissemitismo e todo o horror que foi a Shoah. A contínua celebração deste dia, como tem sido feito, e que corresponde também àquilo que está sendo consagrado no plano internacional, merece todo o apoio e respaldo. Logicamente que qualquer manifestação contra qualquer grupo religioso ou étnico, ela não pode ser aceita e deve ser combatida, logicamente, né? Então, nesse momento em que se presta homenagem às vítimas do Holocausto, isso transparece ainda mais e com mais razão deve ser destacado. Naturalmente, eu fiquei muito comovido ao ouvir essas narrações, mas também ao lembrar uma visita. Eu fiz 2 visitas a 2 campos de concentração, em Dachau e Auschwitz. Foram momentos muito fortes, eu fiquei sem palavras. E, portanto, recordar isso é partilhar também da dor desse povo. Não é possível honrar a Deus e, ao mesmo tempo, de alguma forma, desprezar e ainda mais fazer sofrer o próximo. Um momento no mundo inteiro extremamente grave. E o antissemitismo voltou para valer. Então a gente tem que ficar atento, se organizar e não permitir que isso aqui avance. Pelos meios legais. Mas o momento é muito grave. Eu estive na Europa agora uns 20 dias, as pessoas guardam a kippah, a mezuzá, tudo.
No final de 2019, a comunidade judaica perdeu mais uma sobrevivente, Raquel Gottfried, que foi homenageada pela sua luta e força durante todos esses anos após a guerra. Eu perco a minha mãe, eu perco uma referência, a comunidade perde uma testemunha, e há cada vez menos delas, sobre a tragédia, a desgraça que se abateu sobre o povo judeu. Eu acho que essa homenagem muito carinhosa feita pela CIPDA, onde ela era sócia frequentadora, vem fechar esse ciclo de trabalho que ela fez. Os jovens marcaram presença, mostrando a força dessa união. É uma grande responsabilidade que a gente tem, não só como conscientizadores da Shoah, mas também dentro da nossa comunidade repercutir isso para as próximas gerações, mas também fora da comunidade com o nosso papel na luta contra a indiferença em todos os seus aspectos. Não somente aquilo que diz respeito aos judeus, como em específico o antissemitismo, mas todos os tipos de intolerância e discriminação. A gente tem que levar esse papel e todos os ensinamentos que a Shoah traz para a gente adiante, para as próximas gerações, sempre lembrando essa história, para que ela nunca mais se repita. E como foi falado hoje, o nunca mais é agora. Outra homenagem foi para o ator Sérgio Mamberti, pelo trabalho que está realizando no teatro com a peça O Ovo de Ouro. Particularmente esse ato de hoje me emocionou muito pela diversidade das pessoas que estavam aqui presentes e pelo significado desse momento, que eu acho que nós no Brasil e no mundo estamos passando um momento de grande intolerância e é fundamental que a gente esteja unido e sejamos solidários para que a gente possa superar mais essa circunstância em que o mundo está hoje e que certamente nos preocupa a todos nós. Queria agradecer muito, inclusive, você está me dando esse espaço para poder conversar e dizer que nós estamos estreando uma peça aqui. Foi um trabalho maravilhoso do Lucas Pape, que fez uma pesquisa sobre um tema pouco abordado, que é o do Sonderkommando, que eram judeus que eram forçados a cooperar com os nazistas e receber os judeus nos campos de concentração. Então é um tema muito dolorido, mas que também mostra a crueldade do que foi essa guerra.